Eu passo de imediato a apresentar o Sr. Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, pese embora se trate de um jurista tão conceituado que quase dispensaria apresentações. De todo modo, eu farei uma breve apresentação para uma eventual situação de desconhecimento do perfil e currículo do Sr. Professor. Portanto, o Sr. Professor é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde rege as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Internacional Público e Justiça Constitucional. Editou várias monografias, tratados e cursos, entre os quais os 2 tomos da Justiça Constitucional, os tomos 1 e 2 do curso de Direito Constitucional, a monografia O Sistema Político, o Manual de Legística, as leis reforçadas, que suponho que constitui a tese de doutoramento do Sr. Professor, e coeditou várias obras coletivas em Portugal e no Brasil. Preside ao Grupo de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é o coordenador científico do outro centro de investigação, que é o Centro de Investigação em Direito Público desta Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para além disso, é consultor sénior do Centro de Competências Jurídicas do Estado Português, órgão, aliás, é um órgão superior de consultoria jurídica do Conselho de Ministros, e é jurisconsulto e árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa. Com uma visão e uma perspectiva global do mundo jurídico, enriquecida pelo facto de ter sido professor visitante em várias universidades europeias e sul-americanas. O Sr. Professor vai agora enriquecer-nos a nós com a sua palestra sobre constituições líquidas e as suas mutações informais. Tem a palavra a Vossa Excelência, Sr. Professor. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar este painel na pessoa da senhora Conselheira Presidente Dulce Neto e também saudar igualmente na sua pessoa o Supremo Tribunal Administrativo. E de facto para a Faculdade de Direito de Lisboa é particularmente relevante a sua presença aqui. Gostaria também de cumprimentar os outros membros do painel, o professor Ricardo Martins e na sua pessoa a PUC de São Paulo, e a professora Raquel Rei e também na sua pessoa o Grupo de Ciências Jurídicas. Uma palavra muito especial irá para os organizadores deste evento, o professor Menezes Cordeiro, meu homólogo do Grupo de Ciências Jurídicas e também coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Privado, e também muito particularmente ao professor Marchante, que no fundo é um pouco uma alma mater organizadora de todo este importante evento, que não posso deixar também de me congratular. A minha intervenção, pelo contrário, não vai enriquecer ninguém, Senhora Presidente, é no fundo, uma pequena súmula de um artigo que recentemente escrevi para a Springer, que tem a ver com o fenómeno, de facto, da liquidez constitucional, que é uma expressão que depois se retirou de um autor, enfim, que é uma transformação de uma frase de Zygmunt Bauman, mas eu gostaria de prevenir em primeiro lugar que é um tema de direito constitucional puro, dirige-se à Justiça Constitucional e não mais outro tribunal, e não tem como foco nenhum tribunal constitucional em particular, mas há alguns tribunais constitucionais ativistas. Portanto, que não será bem o caso português, dado que o caso do Tribunal Constitucional Português apenas teve um fluxo um pouco mais ativo durante a jurisprudência da crise, mas portanto não se enquadra tipicamente nestes modelos que eu vou apreciar. Ora, muito bem, a minha intervenção tem a ver primeiro com uma parte conceptual, em que é que consiste esta ideia de liquidez constitucional, depois algumas das suas razões e depois conflitos de poderes reais, não é? De intensidade variável
que certo tipo de interpretações ousadas da justiça constitucional que geraram mutações informais na Constituição, geraram precisamente nas relações interinstitucionais. Ora, a liquefação da normatividade da Constituição em alguns ordenamentos romanistas, e estou a focar aqui os ordenamentos de base romanista e não propriamente os da Common Law, a título principal, é para mim um dos problemas mais delicados e sensíveis do Estado de Direito desde a década de 90. A expressão Constituição líquida é um pouco uma transformação de uma frase ou de um discurso de um sociólogo, Zygmunt Bauman, sobre a modernidade líquida. Para Bauman, o universo, para ele considerado verdadeiramente sólido, pré-existente do século XX, teria começado a derreter no dialogar do século XXI, se podemos dizer assim, em função de um conjunto de fatores, dos quais eu destacaria três. Primeiro, o facto das lealdades tradicionais, as obrigações costumeiras, as estruturas familiares, terem começado, de alguma forma, a dissolver-se em favor de um império, de uma economia global e de uma modernidade individualista. Em segundo lugar, o Estado e a nação, que tiveram sempre um papel integrador em face do pluralismo, acabaram por ceder esse papel integrador em face da globalização e do papel crescente das organizações internacionais e supranacionais. E em terceiro lugar, verificar-se-ia, e esse é o tema que nos interessa mais, aquilo que podemos chamar de uma certa dissolução das normas jurídicas com uma crescente falta de clareza, com fenómenos de anomia, incerteza, casuísmo e uma certa evolução para sistemas jurídicos frouxos, com uma ausência a uma obediência de preceitos objetivamente identificáveis. Portanto, a Constituição líquida capta no plano normativo aquilo que é a sociedade líquida de Bauman. Em que termos no plano constitucional? As disposições constitucionais tendem a perder, muitas vezes, a sua natureza de direito decidido pelas instâncias que democraticamente foram eleitas para o efeito, nomeadamente o legislador constituinte e o legislador da revisão constitucional, para, muitas vezes por via jurisprudencial, assumirem sentidos e conteúdos diferentes e até contrários aos originários, adjudicados por alguns tribunais constitucionais, que muitas vezes, sob o pretexto de interpretarem as normas, acabam por modificar essas mesmas normas, fazendo subsistir, contudo, o texto. E aqui temos, muitas vezes, o uso e abuso de princípios de objeto plástico indefinido. Nem todos os princípios têm um objeto indefinido, mas John Harteley falava precisamente nos princípios de objeto fosco e indefinido, dos quais se vão retirando, muitas vezes, toda a espécie de inferências, e uma norma vai assumindo, com o tempo, conteúdos distintos e, por vezes, contraditórios. Situação que gera, obviamente, incerteza jurídica e desigualdades de tratamento, abalando precisamente aquilo que eu considero serem os pilares fundamentais do Estado de Direito e também da garantia objetiva dos direitos fundamentais dos cidadãos. Para esta fluidez que têm vindo a experimentar as normas constitucionais tem diversas causas, mais concretas e mais densas, em que eu distinguiria também três. A primeira, e eu vou utilizar até uma expressão brasileira, um certo empoderamento de certos tribunais constitucionais, que para além de passarem a definir muitas vezes de uma forma excessivamente elástica os limites das suas próprias competências, acabam por ceder a sua prerrogativa de órgãos de controlo de constitucionalidade para, nomeadamente, assumirem funções de suplência do legislador, ultrapassando, objetivamente, através de certas sentenças, o princípio da separação de poderes, sobretudo no que toca à garantia do seu núcleo essencial. Em segundo lugar, existe, objetivamente, uma perda do método jurídico ou dogmático no processo de interpretação, muitas vezes abandonado à tópica, a um casuísmo sem limites e a um subjetivismo judicial preocupante. Em terceiro lugar, existe um esmaecimento do protagonismo do poder legislativo como instituição legitimada democraticamente pelo povo,
em favor de uma certa justiça constitucional que em alguns quadrantes políticos passou de serva a verdadeiramente a senhora da Constituição, auto-investindo-se não só de funções cassatórias e corretivas, mas também de funções arbitrais, moderadoras e até substitutivas do legislador. Não sendo a única causa desta liquefação constitucional, alguns tribunais constitucionais têm tido um protagonismo muito significativo no fenómeno. E aqui este protagonismo, portanto, esta ideia de modelação de princípios constitucionais de objeto neutro tem abalado, efetivamente, a clareza dos princípios e das regras. Existem, por vezes, certos mitos, certas teses. Uma delas é a tese hipertrófica e até eu acho um bocadinho totalitária, de que a Constituição necessariamente irradia, através dos seus princípios, para todos os domínios da vida, sem qualquer exceção, gerando, obviamente, um engrandecimento crescente de certos órgãos da justiça constitucional, num fenómeno que não é credenciado pela própria Constituição. Por exemplo, e a lógica é esta: há quem sustente que não há problema político sem que tenha uma dimensão jurídica, não há problema jurídico que não tenha projeção em normas constitucionais, não há questão constitucional que não possa subir aos tribunais, e nomeadamente ao Tribunal Constitucional, e não há questão constitucional, questão constitucional que não possa ser solucionada senão por uma justiça dotada da última palavra absoluta relativamente a todas as instituições sobre essa questão. E, portanto, eu acho que certa justiça constitucional passa a ser uma espécie de soberano que concentra, por vezes, todos os poderes numa só mão. Um pouco como o Senhor dos Anéis, da obra de Tolkien, um anel do qual decorre um poder que domina todos os restantes. A partir desse momento, existe, por vezes, uma certa mitologia doutrinal criadora de uma situação constitucional um pouco fosca, um pouco pantanosa, em matéria de separação e interdependência de poderes, a nível, sobretudo, de freios e contrapesos. E cumpre, sobretudo, aqui dar mais outros 3 exemplos de situações pantanosas deste tipo. A primeira é que é um mito para mim, mas muito arraigado numa certa doutrina, de que a Justiça Constitucional tem que ser um órgão contramaioritário. Será assim? A Justiça Constitucional é um tribunal seguramente mais político e diferente dos outros, porque a Constituição é uma lei política e também porque as próprias leis que constituem o objeto da fiscalização, não apenas o objeto, mas uma boa parte, são critérios políticos de decisão. Todavia, a um tribunal exige-se distância e imparcialidade na aplicação do próprio direito constitucional, que é uma lei, que o direito constitucional é lei e é uma lei criada precisamente pelo legislador legitimado democraticamente. E, portanto, o papel do Tribunal Constitucional é tanto a defesa das maiorias como a defesa das minorias, tudo dependendo da relação de significado que atribui às normas, através de um método interpretativo que tem que ser, necessariamente, um método jurídico. A democracia representativa não é, ou não se define como necessariamente um regime de garantia das minorias. É um regime onde os mais governam os menos, e é isso que é o critério maioritário que subjaz à democracia, claro que sempre no respeito pelos direitos das minorias. Portanto, as minorias dispõem desses direitos, mas não dispõem de privilégios que justifiquem a depreciação dos direitos da maioria. O princípio da igualdade, que é um princípio do Estado de Direito, rejeita privilégios, vale para todos e exige imparcialidade na sua aplicação. O segundo mito tem a ver com uma ideia de Peter Haberl, de qual eu sou um crítico permanente, segundo a qual as mutações informais da Constituição por via judicial não existem, sendo antes um processo de interpretação. Aliás, houve um presidente do Tribunal Constitucional Português que defendeu esta ideia e existe um grande amigo meu no Supremo Tribunal Federal Brasileiro que também a advoga, portanto estou à vontade, sempre estive à vontade para dialogar com eles. Portanto, no entender de Haberl, uma sentença de um juiz constitucional que adita materialmente uma nova norma ou que derroga, entre aspas, uma norma constitucional positiva existente
antepondo-lhe um princípio cogente ou uma regra que surja de um coquetel de princípios, é considerado um ato normal. Não é um ato de alteração, mas é um ato de interpretação. Portanto, a mutação constitucional não existe. E o problema é que uma das mais ardiosas artes do demónio é fazer de conta que não existe. Mas existe. A mutação constitucional existe. Porque, de facto, a mutação constitucional informal significa a existência de disposições constitucionais que têm um determinado sentido e que, de repente, esse sentido é desidratado por outro que nunca foi pensado pelo Constituinte. Não é interpretação evolutiva e nós temos sempre que ajustar a Constituição à realidade contemporânea. É muitas vezes retorcer a norma de direito decidido, fazendo-a muitas vezes dizer o contrário daquilo que ela pretende dizer objetivamente. E, portanto, é uma situação consistente em que a Constituição vai sendo alterada na sua positividade através desta interpretação, a meu ver muitas vezes derrogatória, outras vezes criativa, vai criando uma Constituição imaterial ao lado da Constituição positiva. Temos aqui a criação de uma espécie de ectoplasma constitucional, o professor Paulo Otero desenvolve muito esta temática, que no fundo vai sendo alterada e a partir de um determinado momento temos uma nominalização, utilizando os critérios de Lowenstein, da Constituição positiva e decidida democraticamente. Ora, o problema é que a mutação constitucional não é interpretação. Há mutações, aliás, Bokenford e Conrad Hess admitiram perfeitamente, como o caso do Lutz, mutações constitucionais que derivam do direito positivo e têm amparo no direito positivo e estão a paredes meios com a interpretação evolutiva, mas fenómenos de inovação criadora e derrogatória que são criados por sentenças judiciais, pese terem essa capa de sentença, nada têm a ver com a descodificação da relação de significado dos preceitos constitucionais. No fundo, revelar que a tarefa da interpretação não é substituir, não é aditar. Um terceiro mito tem a ver com a tese segundo a qual a justiça constitucional deve ter um papel de autoridade moderadora, de poder moderador. Igual, muitas vezes, àquele que o rei de Portugal tinha na Carta de 1826 e que o imperador Dom Pedro tinha na Carta de 24 no Brasil. Portanto, um poder não só corretivo, mas um poder de tempero superior aos restantes poderes, com uma função de regulação que hoje em dia, por exemplo, encontramos em vários sistemas semipresidencialistas, como o sistema de governo português, não é? Que é um sistema semipresidencialista em que o Presidente da República não governa, mas tem um poder moderador com faculdades constitutivas de intervenção sobre os outros órgãos. Ora, precisamente, até na jurisprudência da crise em Portugal, do período de crise financeira entre 2011 e 2014, o Tribunal Constitucional, digamos, para muitos, transformou-se numa instituição particularmente importante até no plano internacional, porque cancelou muitas das políticas públicas do então governo, inclusive por intervenção do Presidente da República. Na altura eu era consultor até do Sr. Presidente da República e de facto o Sr. Presidente da República acionou o Tribunal Constitucional diversas vezes. Ora, eu penso que esse período esmaeceu, não é? E o Tribunal, e não sei se o Tribunal Constitucional terá sido, na minha opinião, não foi tão ativista assim, porque de facto não criou direito, aplicou rigorosamente direito existente, de uma forma mais ou menos controversa. Mas apesar de tudo, quando se falou no poder do Presidente do Tribunal Constitucional como árbitro e como moderador, eu relembro-me que o Presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente terá dito em 15 de abril de 2020 que não seria boa ideia transformar o Tribunal Constitucional num árbitro político entre o governo e da oposição. Portanto, o titular do verdadeiro poder moderador teve muitas reservas em ter um concorrente à altura e por alguma razão até agora só enviou para o Tribunal Constitucional, nos seus 5 anos e meio de mandato, 2 diplomas para o mesmo tribunal. Portanto, isto é apenas um aspecto pontual, mas penso que o Tribunal Constitucional Português tem sido um tribunal relativamente contínuo. E surge um problema que é, as constituições não foram criadas no âmbito do processo constituinte para custodiar os tribunais, porque o Constituinte entendeu que estes não deveriam atuar politicamente,
portanto as constituições essencialmente vigiavam com freios e contrapesos o poder executivo, o poder legislativo, mas nunca se preocuparam particularmente com os tribunais e em particular com os tribunais constitucionais. Eles eram o custódio da Constituição. E, como diziam, enfim, como se diz na doutrina americana, aliás, o Waldron tem um livro sobre a matéria, o Tribunal Constitucional was the least dangerous branch, o ramo de poder menos perigoso, em termos de defesa da Constituição e de separação de poderes. Só que a partir do momento em que, em alguns quadrantes, deixou de o ser, nós temos aqui um problema crítico, não resolvido no âmbito do princípio democrático e do princípio da separação de poderes. É que quanto mais fortes e politizados, e às vezes partidarizados, são alguns tribunais constitucionais, mais débeis e líquidas são as normas constitucionais, cujo conteúdo se vai plastificando e colocado à mercê de uma certa discricionariedade política. Há normas que vão, à medida de certas pré-compreensões e de modas presentes, servindo todas as estações. E o resultado pode ser, ainda não ocorreu, foi teorizado por Schmitt, mas não esperemos que ele nunca tenha razão, pode ser a irrupção de um Estado judicial, uma juristocracia constitucional, que tem os aspectos que alguns podem entender como positivos, mas quando o intervencionismo é grande, podem um dia ser cobrados pela própria população como agente responsável pelas políticas públicas, nomeadamente até no plano da saúde, e tornar-se um epicentro de confronto entre instituições e forças políticas, como acontece hoje em dia em alguns países europeus. E aqui há uma pergunta fundamental: o que é que se pretende afinal de um Tribunal Constitucional? Um legislador negativo? Um órgão cassatório? Um órgão cassatório e corretivo? O tal poder moderador? Um poder supletivo do legislador? Ora bem, a resposta tem que estar na Constituição. A Constituição é o estatuto do poder político e o estatuto dos cidadãos nas suas relações com o poder político, como muito bem definiu o professor Jorge Miranda. E, de facto, é a fonte de competências de todos os poderes. E, sendo assim, a prática constitucional, que é importante, o direito constitucional não é só a norma, também é a prática, mas a prática constitucional não pode derrogar objetivamente a Constituição positiva. E, portanto, uma Constituição que confira apenas poderes cassatórios e corretivos, eu quando corretivos vou longe, até admito inclusivamente sentenças aditivas. Sentenças aditivas para mim, desde que sejam constitucionalmente obrigatórias, como dizia Crisafulli, são ajustáveis. Assim como é a interpretação evolutiva, que é absolutamente necessária, e outro tipo de sentenças interpretativas. Mas se um Tribunal Constitucional tem poderes cassatórios e corretivos, ele não pode ter superpoderes biónicos, poderes moderadores ou poderes de substituição do próprio legislador, criando normas inovatórias. Para isso não tem mandato constitucional, para isso não tem legitimidade popular, nem tem legitimidade de qualquer outro tipo. E por vezes, obviamente que o ativismo no tribunal nem sempre é ativista, tem momentos ativistas, tem ciclos ativistas, isso faz parte de uma certa normalidade dentro de certas baias e certo tipo de limites. Agora, as condutas dos tribunais constitucionais face aos poderes, nomeadamente ao legislativo e executivo, têm ciclos de tensão. E às vezes a tensão é de baixa intensidade. É normal que muitas vezes o legislativo aprova uma lei, a lei é julgada inconstitucional e de facto quer o legislativo, quer o executivo, muitas vezes esteve na origem da própria lei, reagem. E habitualmente reagem aceitando a decisão, independentemente de muitas vezes criticarem. Por exemplo, lembro-me de, em 2016, um Supremo Tribunal Federal norte-americano dividido, invalidou uma executive order do presidente Obama que impedia a deportação de 4 milhões de migrantes ilegais, em que o presidente manifestou numa conferência de imprensa a sua frustração pelo facto do STF não ter aludido à questão substancial e aludido à questão orgânica. Claro que tinha que aludir à questão orgânica, porque de facto uma executive order não podia dispor inovatoriamente sobre uma matéria da reserva do Congresso. Mas é normal que haja este tipo de tensões verbais, que são de baixa intensidade. Habitualmente cá em outros quadrantes, muitas vezes não se espera uma decisão de inconstitucionalidade, ela ocorre e há um acatamento. Outras tensões são de média intensidade e são interessantes porque às vezes ocorrem entre tribunais. Eu lembro-me, a propósito, em Itália,
nos anos 70, quando o Tribunal, no ciclo ativista, o Tribunal Constitucional italiano, começou a fazer interpretações conformes à Constituição, à margem daquilo que era a consolidação da jurisprudência dos tribunais comuns, o direito vivente. E também começou a editar sentenças aditivas que eram muito criadoras e não derivavam diretamente de princípios constitucionais de auto-aplicativos. E os tribunais, o Tribunal, a Corte de Cassação, portanto o Supremo Tribunal de Justiça e também aquilo que equivale ao Supremo Tribunal Administrativo, reagiram e disseram: nós não vamos aplicar a componente normativa da sentença, vamos aplicar a decisão de inconstitucionalidade. A competência normativa tem a ver com a integração de lacunas, tem a ver com a aplicação do direito ordinário não inconstitucional, implica juízes de otimização, isso não cabe aos tribunais constitucionais. E o Tribunal Constitucional teve que ceder. E houve aqui uma tensão de média intensidade que durou anos e, a meu ver, bem, os tribunais administrativos e os tribunais judiciais reagiram àquilo que é um abuso do Tribunal Constitucional, que depois foi corrigido e até corrigido doutrinariamente por grandes expoentes da doutrina italiana, que iluminaram, por assim dizer, o Tribunal. Outras tensões são daquilo que eu posso considerar um escalão superior de alta intensidade. Eu lembro-me do Conselho Constitucional francês, no caso de 93, em que o Ministro do Interior, Pasqua, criou umas leis duras a propósito da imigração. Não interessa agora desenvolver o tema, que foram julgadas inconstitucionais pelo Conselho Constitucional. Os franceses sempre tiveram reações contra tribunais constitucionais, ou tribunais a fiscalizarem a Constituição, e houve uma reação irada, fortíssima, violentíssima contra aquilo que se foi achado um juízo de mérito de intromissão do Conselho Constitucional das competências do Legislativo, e houve uma emenda, uma revisão da Constituição, que de alguma forma inoculou aquilo que as leis pretendiam dizer, não é? E portanto houve aquilo que se chama um overruling por via de revisão constitucional relativamente precisamente à decisão do Conselho Constitucional. Portanto implicou uma alta tensão, e eu gostaria de dizer que na Europa, contrariamente a noutros quadrantes, as leis de revisão constitucional raramente ou quase nunca são contestadas pelo Tribunal Constitucional. Finalmente, há casos que não valia a pena estar muito a desenvolver, de altíssima, e há outros casos de alta intensidade, a crise Roosevelt versus 4 Cavaleiros do Apocalipse, com uma ameaça de Kurt-Packing, etc. Depois há casos de altíssima intensidade que nos devem preocupar, porque geram rupturas, e que é o caso dos confrontos entre os tribunais constitucionais recentes, diga-se de passagem, húngaro e polaco, relativamente ao poder político. E que terminaram mal, não é? Terminaram com a intervenção, com reformas constitucionais que reduziram drasticamente os poderes dos tribunais constitucionais, e há quem diga que os partidarizaram. Claro que neste confronto eu não considero que haja apenas um culpado, e que o culpado sejam nomeadamente as maiorias políticas que dominam esses países. Porque o que ocorreu no caso, por exemplo, polaco, foi, digamos, um governo que estava à beira de perder as eleições, resolveu nomear juízes à beira das urnas, inclusivamente 2 juízes cujos mandatos só cessavam no período posterior às eleições. E depois houve um confronto de ping-pong, enfim, absoluto, em que o presidente não deu posse aos juízes, depois a seguir houve revisões constitucionais declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, e depois uma mudança que de facto limitou drasticamente o poder dos tribunais. E aqui houve uma conduta arrogante dos tribunais e uma conduta depois mais tarde excessiva por parte do poder político, que aproveitou o domínio da situação e da reforma dos tribunais constitucionais para, enfim, com um apetite pantagruélico, também tentar dominar o restante poder judicial, através de uma alteração da composição dos Conselhos Superiores da Magistratura. Isso significa que muitas vezes, quando se entra num quadro de conflitos de altíssima tensão, perde a democracia, perde o equilíbrio e a separação de poderes, e portanto isto é um aviso também para excesso de falta de prudência de órgãos de justiça constitucional. E eu terminaria dizendo o seguinte: garantir a certeza das normas constitucionais como pressuposto da segurança jurídica e integrar metodologias interpretativas onde o direito decidido pelo legislador democrático se ajusta à interpretação evolutiva,
garantir, digamos, processos de designação de juízes constitucionais que garantam a sua imparcialidade e o respeito pela estabilidade do precedente, quando o precedente, de alguma forma, não se encontra obsoleto e deva ser mudado, são exigências de segurança jurídica. Portanto, as constituições, é importante que se diga, são leis com normas de malha aberta, com princípios, com conceitos indeterminados e com regras, mas não são complexos de valores. Há quem defina a Constituição como um complexo de valores. A Constituição não é um complexo de valores. Os valores não são direito, são axiomas que são depois incorporados pelo direito, quer por princípios jurídicos, que são enunciados jurídicos desses mesmos valores, e depois até por regras, porque há regras que dão concretização aos valores. Agora, os valores em abstrato, contrariamente àquilo que afirma Zagrebelsky, por exemplo, em si próprios não são direito obrigatório. E, portanto, aquilo que os tribunais constitucionais têm que ter quando decidem com base na Constituição é atender aos critérios de decisão das normas e não a outras realidades extranormativas que podem contar para, nomeadamente, a descodificação de certo tipo de normas mais indeterminadas ou conceitos indeterminados, mas não para a criação de novas regras jurídicas. Extrair direito a partir de sonhos, de mitos, de sentimentos, de filosofias implícitas ou de novas pseudo-hermenêuticas não é julgar nem interpretar o direito, mas é introduzir a utopia na lei fundamental e liquefazer a Constituição. A positividade da Constituição e do direito constitucional exige uma justiça constitucional cassatória, corretiva, controladora, mas não necessariamente um poder moderador, já que a moderação institucional, como defendia o nosso Dom Pedro do Brasil e de Portugal, era na altura uma prerrogativa, poder moderador era uma prerrogativa real do soberano, mas que no tempo presente é o poder democrático do povo que designa os seus titulares através de eleições. E é isto que vos queria dizer. Muito obrigado pelo tempo que demorei e pelo, eventualmente, ter cedido o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Sr. Professor, esta lição, esta aula, esta palestra, não sei como chamar, mas de facto foi extremamente enriquecedora, tal como eu previa. Aliás, eu confesso que esta era a palestra em que a minha curiosidade e interesse estava mais aguçada pelo título que sugeria, no fundo, que iríamos aqui refletir, ou pelo menos ouvir da parte do Sr. Professor algumas reflexões sobre a justiça constitucional e, sobretudo, sobre o protagonismo de órgãos da justiça constitucional. E, de facto, é um tema, enfim, tão pertinente e atual que ficámos todos enriquecidos com esta partilha, de facto, de conhecimentos, nesta lição de cultura jurídica, mas ao mesmo tempo muito viva e muito sedutora. De facto, foram meia hora, foram 30 minutos muito interessantes, muito enriquecedores e de facto, temos que lhe agradecer, Sr. Professor, porque de facto foi... Bondade sua, Sr. Presidente. De todo. Estou a ser, de facto, muito sincera. Foi muito enriquecedor para todos nós e ficaríamos, com certeza, a ouvi-lo mais sobre este tema, mas vou ter